Olá pessoal, nesta aula vamos conversar sobre o que é controle e quais são os seus tipos e classificações na administração pública. Veremos também quais são os órgãos responsáveis pelo controle segundo a nossa Constituição Federal. Preparados? Então vamos! O controle pode ser entendido como o poder de fiscalização e correção que alguns órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo exercem sobre a administração pública. Podemos ainda definir controle como a atividade que objetiva assegurar que os serviços públicos sejam realizados de acordo com a lei, utilizando bem os recursos e oferecendo resultados de qualidade à sociedade. Olha, são muitos os mecanismos e os órgãos envolvidos, cada um com suas características, competências e objetivos. E é isso que queremos explorar nessa aula. Para começar, vamos entender as diversas classificações de controle. O controle pode ser classificado de acordo com o órgão responsável, conforme o momento em que é realizado, ou ainda levando em consideração o aspecto observado. Em relação ao órgão, o controle pode ser classificado como administrativo, legislativo ou judicial. Lembrando que o controle legislativo se subdivide em dois outros tipos, o político e o financeiro. Quanto à posição em que se localiza o órgão, controlador em relação ao controlado, temos o controle interno e o controle externo. O controle interno é aquele realizado pela própria administração pública sobre os seus atos, no âmbito do mesmo poder. Observem que cada instituição deve ter em sua estrutura uma unidade responsável pelo controle interno, geralmente chamada de auditoria interna. Além disso, temos a Controladoria Geral da União, conhecida pela sigla CGU. A CGU é o órgão central de controle interno do Poder Executivo Federal. Mas como a CGU faz esse controle? Bem, a CGU realiza o controle interno mediante auditorias e fiscalizações, com o objetivo de verificar a correta aplicação dos recursos públicos. Além disso, a CGU dispõe de corregedoria para apurar faltas funcionais dos agentes públicos federais. Conta ainda com ouvidoria e realiza também outras ações voltadas à prevenção da corrupção. O controle externo é de responsabilidade do Poder Legislativo, que por sua vez conta com o apoio dos Tribunais de Contas. São os Tribunais de Contas que realizam as fiscalizações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais e operacionais. Alguns me perguntam, mas Antônio, então a CGU e o TCU realizam o mesmo trabalho? A resposta é não. Notem, a CGU atua como apoio à gestão, pois é um órgão de controle interno. Por outro lado, o TCU e os Tribunais de Contas realizam o controle externo. Não se preocupem se essa diferença não tenha ficado muito clara no momento. Voltaremos a este assunto nas próximas aulas, certo? Bem, voltando aos tipos de controle, temos ainda o controle social, que é realizado pelos cidadãos e pelos conselhos de políticas públicas que existem nos municípios, nos estados e também no âmbito federal. Quanto ao momento em que é realizado, o controle pode ser classificado como prévio, concomitante ou posterior. Por fim, quanto ao aspecto observado, o controle pode ser de legalidade ou de mérito. Além da CGU e do TCU, existem outras instituições também responsáveis pelo controle na administração, apesar de que normalmente não são lembradas como participantes dessa atividade. Temos o Ministério Público, a Polícia Federal, a Advocacia Geral da União e os Conselhos Nacional do Ministério Público e o de Justiça. Vamos ver brevemente cada um desses órgãos, começando pelo Ministério Público. O Ministério Público é o órgão responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais, conforme consta em nossa Constituição Federal. O Ministério Público busca proteger o patrimônio público, social e outros interesses da sociedade, por meio de inquérito civil e ação civil pública. Outro órgão de controle da administração é a Polícia Federal, a quem cabe apurar infrações contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades.
Uma outra instituição também responsável pelo controle é a Advocacia Geral da União, conhecida como AGU. A AGU é a instituição que representa a União judicialmente e extrajudicialmente. Ou seja, é a AGU que promove ações judiciais para proteger a União, como as ações de ressarcimento de dinheiro público desviado de forma criminosa. Por fim, temos o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. Esses órgãos realizam o controle interno da atividade judiciária e verificam tanto questões administrativas e financeiras, como se os juízes estão cumprindo seus deveres funcionais. Amigos, nesta aula aprendemos o conceito de controle na administração pública, suas classificações e os principais órgãos envolvidos nessa tarefa. Que tal relembrarmos os conceitos-chave? Controle na administração pública é o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade da sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. Além do TCU e da CGU, temos os seguintes órgãos que também participam da atividade de controle no Brasil: o Ministério Público, a Polícia Federal, a Advocacia Geral da União e os Conselhos Nacionais do Ministério Público e da Justiça. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e até lá!